Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de pigmentologia completa. Quero fazer com que você tenha todo entendimento, toda a compreensão da pigmentologia nessa aula que a gente vai começar agora. Mas primeiro, se você não conhece um pouquinho da Juliana Parra, eu vou compartilhar com você um PDFzinho contando um pouquinho da história da Juliana Parra, para que vocês entendam que a Juliana Parra, ela não estava aqui e chegou ali, ela estava lá embaixo e ela está aqui agora. E juntos, todos nós, com conhecimento, fortalecendo, unindo forças, vamos todos subir aonde nós queremos, chegar no nosso propósito de evolução. Então, quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história, eu vou deixar para vocês um PDFzinho falando um pouquinho sobre quem é a Juliana Parra, sonhadora, artista, gente como vocês, tá? Para que vocês saibam, né, exatamente quem é a sua mentora, quem é a produtora da Expressive Colors. Agora, vamos falar de pigmentologia. Se você entende pigmentologia, você não é escrava de marcas, tá? Você vai usar uma marca porque você gosta daquela marca, porque o mentor ou o produtor daquela marca está te ensinando, te ajudando, está te dando as mãos e está realmente fazendo você evoluir como profissional. Mas não por escolher a marca pela marca. Marca pela marca não é legal. Você tem que entender CIs, você tem que entender pigmentologia, entender realmente que marca faz sentido para você utilizar nos seus serviços, para que você realmente faça a diferença na micropigmentação. Então, vamos falar um pouquinho também de hibridismo, tá? Vamos falar de pigmentologia e vamos falar de hibridismo, tá? O que contém um frasco de tinta? Primeira aula, primeira parte. Você precisa saber o que contém dentro de um vidrinho de pigmento. Dentro de um vidrinho de pigmento, contém aqui substâncias umectantes, substâncias molhantes e contém pigmento. Quem é o pigmento? Quem são as substâncias? É isso que a gente vai falar agora, tá? Então, nós temos Color Index. O que são os Color Index? Color Index é os corantes orgânicos ou os corantes inorgânicos que contém aqui dentro desse tubinho de tinta. As substâncias que contém dentro desse tubinho de tinta são substâncias umectantes, conservantes, fluido veicular, estabilizantes e fixantes. Então, agora a gente está falando da química que contém dentro de um tubinho de tinta. Substâncias umectantes, nós temos aqui a glicerina e o propileno glicol. Muitas marcas utilizam menos glicerina e algumas utilizam mais glicerina. E a gente vai falar sobre isso e a importância da glicerina, a importância do propileno glicol dentro de uma composição química da tinta, tá? Os conservantes, geralmente é o álcool, o conservante de um tubinho de tinta. Mas também é utilizado como conservante o benzoato de sódio. É um conservante também, que também é utilizado não somente nos tubos de tintas, em alguns, tá? Não na Expressive Colors, a gente vai falar sobre isso. Mas também é um conservante utilizado na indústria alimentícia. Então, nós temos esses dois conservantes que podem ser utilizados dentro de uma composição química. O fluido veicular. O fluido veicular é o que facilita a implantação dentro da pele. É o que faz com que esse pigmento, essa tinta, ela entre na pele de uma forma facilitada, tá? Então, o fluido veicular, ele depende muito da substância umectante. Se a substância umectante, ela é baseada numa composição maior de glicerina e propileno glicol, o fluido veicular passa a ser o surfactante. Se existe uma composição menor na substância umectante, que é a glicerina e propileno glicol, se essa composição é menor, então o fluido veicular passa a ser água. É quando a gente fala dos hidrofílicos e hidrofóbicos, que eu vou explicar para vocês, vocês vão entender tudo sobre hidrofílicos e hidrofóbicos também, tá? Então o fluido veicular é água ou surfactante. E aqui nós temos também os fixantes, geralmente utilizado sulfato de bário como fixante, que tem o CI 77120. Então, geralmente é utilizado ele.
mas também pode ser utilizada a sílica. Então depende muito, né, de cada fabricante, de cada indústria, de cada marca, para identificar o que foi colocado dentro desse tubinho de tinta. Mas, resumidamente, o que tem dentro de um tubo de tinta são essas substâncias, não todas juntas, mas algumas delas em proporções diferentes, e o Color Index, que é os corantes orgânicos ou os corantes inorgânicos. E falando de Color Index, vamos falar quem são eles. O Color Index, gente, já ouvi falar que muitos profissionais não sabem o que é um Color Index, tá tudo bem, vamos aprender agora. Color Index nada mais é do que a identificação do pigmento, do corante em si. Então, a identificação desse pigmento, ele tem uma numeração pré-fixada dessa identificação para que você, profissional, identifique se esse pigmento ele é orgânico ou se ele é inorgânico. Então, quando você visualiza essa numeração pré-fixada, você já entende se ele está categorizado como orgânico ou se ele está categorizado como inorgânico. Então, vamos falar da numeração dos orgânicos e da numeração dos inorgânicos. Então, a numeração dos orgânicos, ela inicia com o número 10.000. Então, todo pigmento que inicia com o número 10.000, ele já está categorizado dentro dos orgânicos, tá? E vai até 76.999 orgânico. Se está enquadrado dentro dessa numeração, D até é orgânico, tá? Agora, se ele já está iniciando com o número 77.000 até 99.000, ele é inorgânico. Então, assim você identifica quem é o orgânico e quem é o inorgânico. Mas isso não é a principal informação que você precisa ter quando se fala de Color Index. Porque eu preciso saber quem é o orgânico e quem é o inorgânico. Na verdade, eu preciso saber quais são os principais CIs, eu preciso entender de hierarquia de degradação, eu preciso entender seus grupos químicos. Claro que vai ficar uma aula muito extensa se eu falar tudo isso. Mas os grupos químicos, eles contam muito quando a gente fala de orgânicos e inorgânicos. Pois veja bem, olha a quantidade, milhares e milhares e milhares de Color Index que nós temos. E na micropigmentação, nós não vamos utilizar esses milhares de Color Index, nós temos já ali os principais, que até mesmo eles são categorizados e indicados também na RDC da Anvisa, que hoje a RDC da Anvisa que nós estamos trabalhando, vou deixar para vocês também conferir quais são os CIs indicados para uso nas fórmulas, né, tanto para cosméticos como para os pigmentos implantados na nossa pele, tá? E os pigmentos, eles são por definição, eles são definidos como corantes insolúveis em meio. Isso é uma definição de pigmento. Então, muitas das vezes a gente fala, é errado eu falar pigmento, corante, tinta, apenas entender o que é cada um, a nomenclatura, o que se diz para cada. Então, não é errado eu falar pigmento e falar que o pigmento é corante, que o corante é o pigmento, porque ambos são corantes, são pigmentos, ok? Mas os pigmentos, eles são definidos como corantes insolúveis em meio. Quando a gente fala corantes insolúveis em meio, seria o quê? Seriam os pigmentos que são insolúveis em água ou em fluido corporal. Quem é o fluido corporal? Água. Nosso corpo, ele é composto de água. Então, os pigmentos ou corantes, eles não podem se dispersar em água, porque existirá uma perda. Então, por esse motivo, eles são insolúveis. Eles não são solúveis. Se eles fossem solúveis, eles não iriam ter o potencial tintural de pigmentar a pele. Por quê? Porque o nosso organismo, que é composto por água, estaria fazendo absorção e estaria dissolvendo com facilidade esse corante. Então, por esse motivo, pigmentos para tintas de micropigmentação são corantes insolúveis em água. Pigmento. Pigmento trata-se da matéria-prima, o pó. Então, o pigmento é o pó. Ele é insolúvel em água, ele pode ser orgânico ou inorgânico e ele que compõe as nossas tintas. Então, isso é a definição do pigmento. Tinta. O que é tinta?
A tinta é a homogeneização dos pigmentos com as substâncias molhantes que nós já vimos, umectantes e dispersantes, e a mistura propriamente dita trata-se das tintas prontas para uso. Então, é a forma que a tinta chega para nós. Então, a tinta é o que está no tubo, o que está dentro do tubo é o pigmento, que é um corante insolúvel em água. E os corantes eles são orgânicos. Quando a gente fala corantes, agora eu estou falando dos corantes alimentícios, porque eles são muito parecidos com os pigmentos, mas a diferença é que os corantes alimentícios, eles são solúveis em água. Para quê? Para que aconteça uma perfeita biodegradação desse corante, porque ele não pode ficar no seu organismo, ele precisa ser eliminado. Então, os corantes alimentícios, eles são orgânicos solúveis em meio e não adequados para tinta por sua biodegradação muito rápida e é utilizada em alimentos. Então, são os corantes que dão cor a chocolates coloridos, balas, bolo, confeitos e etc. Tá? Então, isso seriam os corantes. E agora, falando sobre a questão dos hidrofílicos e hidrofóbicos. Essa é a parte que eu mais amo, a parte que eu mais gosto de falar, de ensinar e de explicar. Então, estamos falando agora, os pigmentos, eles podem ser hidrofílicos ou hidrofóbicos. Também é uma questão que pega muito porque muitos profissionais não entendem essa diferença e não sabem o momento certo de utilizar um hidrofílico e um hidrofóbico. Então, a gente vai falar de uma forma um pouco mais didática, uma forma mais acadêmica, uma forma fazendo com que você entenda voltado para fisiologia corporal. A diferença está na permeabilidade dessa tinta. Então, olha só, a permeabilidade, como essa tinta, como esse pigmento, ele vai permear no momento da implantação. Quando você implanta uma tinta, essa tinta ela está tendo contato com a membrana plasmática. Quem é a membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é uma dupla membrana que envolve todas as células do nosso corpo humano. Todas as células. Nenhuma célula é isenta de membrana plasmática. Quando a gente implanta esse pigmento na camada queratinócita, na camada da derme papilar, nós estamos implantando e estamos depositando em membrana plasmática. Então, essas células, elas vão capturar esse pigmento, vai ser permeabilizado esse pigmento. Por quê? O pigmento ele tem que manchar alguma região. Que região que ele vai manchar? A membrana plasmática. Porém, existem partes da membrana plasmática. Então, anota aí. Toda a membrana plasmática, ela é formada por moléculas anfipáticas. Quem são essas moléculas? As moléculas anfipáticas, elas são denominadas de fosfolipídios. E os fosfolipídios, eles têm partes diferentes na sua estrutura molecular, aonde nós chamamos de cabeça e de cauda. Então, imagine que aqui é a cabeça de um fosfolipídio, aqui é a cauda. Como ela é dupla, a membrana plasmática que envolve as células, ela é dupla, então nós temos cabeça em cima e cabeça embaixo. E temos a cauda unindo com cauda no meio. Então, nós temos duas caudas e duas cabeças. Então, nós temos essa estrutura de um fosfolipídio dentro de uma membrana plasmática. Então, agora que você vai entender como que se comporta um pigmento hidrofílico e um hidrofóbico na membrana plasmática, na cabeça ou na cauda de um fosfolipídio. Então, aqui nós temos um hidrofílico. O hidrofílico, ele se dispersa em água. A facilidade de dispersão dele vocês vão ver na prática, que eu vou fazer uma praticazinha agora em água, tá? E ele se permeia na região polar de um fosfolipídio, a molécula anfipática que constitui a dupla camada da membrana plasmática. Quando a gente fala região polar, eu estou falando da cabeça. Então, um pigmento hidrofílico, ele vai se permear na cabeça. Ele tem uma afinidade com a membrana plasmática, no fosfolipídio, na região polar da membrana, ou seja, na cabeça. Então, ele vai se permear ali. Então, ele se permeia nessa região, ali ele vai manchar e ali ele vai se fixar.
tá? Então, isso quando a gente fala de um pigmento que ele é hidrofílico. E se ele for hidrofóbico? Ele tem um alto teor de glicerina, então aí já existe uma diferença, ele tem muito mais glicerina, muito mais propilenoglicol, que é a substância umectante dessa tinta, tá? E ele se dispersa em surfactante. Então, quando a gente fala de um hidrofóbico, ele não se dispersa em água. Sabe aquela forma bem simples da gente entender que muitos já ouviram falar que o hidrofóbico tem fobia de água, ele tem medo? É mais ou menos assim. E o hidrofílico não, ele abraça a água, ele adora água, é mais ou menos assim, tá? Então, o hidrofóbico, ele não vai se dispersar na água, ele se dispersa em surfactante. Então, o hidrofóbico, ele tem a sua permeabilidade na região apolar da membrana plasmática, ou seja, na cauda do fosfolipídio. Então, o hidrofóbico, ele não se permeia na cabeça, ele se permeia na cauda, ou seja, ele se permeia em canais internos de uma membrana plasmática. Porém, o hidrofóbico, ele também tem o potencial de se permear nos espaços intersticiais das células, diferente do hidrofílico, que ele vai ser eliminado pelo sistema linfático. Por quê? Porque o hidrofílico ele tem aquela afinidade com a água, e a água tem a afinidade em ser eliminado pelo nosso sistema de drenagem do nosso corpo, tá? Então, o hidrofílico nós temos um potencial menor de fixação. Então, o hidrofílico, ele tem, sim, a sua particularidade, ele tem a sua funcionalidade, porém, ele não se permeia em espaços intersticiais. Já o hidrofóbico, ele tem a sua permeabilidade interna dentro da membrana, que é na cauda do fosfolipídio, e também nos espaços intersticiais, o que faz com que você tenha um potencial muito maior tintorial de fixação. Então, nós utilizamos muitos pigmentos hidrofóbicos em sobrancelhas, diferente dos hidrofílicos, que geralmente são muito utilizados em lábios, mas existe também o pseudo-hidrofílico, aquele falso hidrofílico ou pseudo-hidrofóbico, falso hidrofóbico. Pode ser chamado de ambas as nomenclaturas, que também é correto. Que é aquele pigmento que ele tanto se dispersa em água quanto se dispersa em surfactante. Ele tem um potencial de fixação tanto na cabeça de um fosfolipídio quanto na cauda de um fosfolipídio, porém nos espaços intersticiais ele vai ser drenado, ele não vai fixar. Por quê? Porque nós temos o nosso sistema circulatório linfático que tem afinidade com a água e acaba levando essa tinta dos espaços intersticiais. Mas quando a gente fala de um pseudo, seja hidrofóbico ou hidrofílico, que ambas as nomenclaturas são corretas, nós temos aqui um coringa para micropigmentação labial. Então, quando nós utilizamos as substâncias dispersantes, surfactantes, de modo pseudo em lábios, nós temos uma fixação muito maior, porque está sendo aproveitado total essa membrana plasmática, tanto na região polar como na região apolar. E dessa forma, a fixação em lábios ela é incrível. Independente se você está utilizando os pigmentos orgânicos, inorgânicos ou mistos, se a composição dessa tinta, o solvente dessa tinta é um pseudo, é top. Então, isso é um segredinho para que vocês entendam que o hidrofílico é bom, mas ele só vai se permear na cabeça. E o hidrofóbico é bom, mas ele vai se permear somente na cauda e nos espaços intersticiais, ok? Agora, quando a gente fala de um pseudo, é bom, só que ele não se permeia em espaços intersticiais, porém se permeia em cabeça e em cauda. Então, essa é a diferença e cada um tem sua particularidade e cada um tem a sua função. E todos eles vão dar certo de acordo com o que você está absorvendo de conhecimento e usando a sua inteligência para que você consiga desmistificar todos os tabus, tá, gente? Então, é como eu sempre falo, não existe pigmento inteligente. Existe profissional inteligente.
Agora eu vou fazer uma práticazinha, você vai entender, muito simples, tá? O pigmento, ele na sua matéria-prima, ele é um pó. Então aqui nós temos o pó e ele na sua forma original, que é a matéria-prima, que eu estou com o óxido de ferro preto, ele é hidrofóbico. Ele não é hidrofílico. Por quê? Porque o pigmento, lembra que ele é insolúvel? Se ele é insolúvel, ele não se dispersa em água. E olha só, vocês vão entender isso aqui na prática. A gente vai mostrar isso aqui na prática. Aqui eu tenho o 77499, que é o óxido de ferro preto. E quando eu vou colocar ele na água, pum! Ele tem medo de água. Olha o que acontece. Ele vai parar lá no fundo, ele não se dispersa nas moléculas de oxigênio da água e nem nas moléculas de hidrogênio. Então aqui você percebe que a matéria-prima bruta, ela é hidrofóbica. Então ela, da forma que ela chega para ela se constituir dentro de um tubo de tinta, ela é hidrofóbica. Mas quando se coloca alguns dispersantes nessa matéria, aí é quando ela se passa a ser um hidrofílico. Por quê? Porque ela é modificada com os surfactantes, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um hidrofílico. Você percebe que ele vem se dispersando na água com muita facilidade. Então, aqui a gente está falando de um hidrofílico, tá, gente? Olha como ele se comporta na água. Ele tem afinidade com a água. Mas por quê? Porque ele já não está mais na sua matéria-prima bruta. Ele já foi feito toda a umectação, já foi colocado os componentes nele e olha como que fica a água. O que acontece quando a gente usa um hidrofílico em sobrancelhas, gente? Eu particularmente, eu não vou recomendar que você utilize um hidrofílico em sobrancelhas. Por quê? Porque a tinta Expressive Colors, ela não é hidrofílica em sobrancelhas, mas a gente vai lembrar alguns minutos atrás, quando eu estava falando da diferença da permeabilidade na dupla camada da membrana plasmática. Vamos fazer aqui um teste com Expressive Colors, vocês vão perceber que ele é um hidrofóbico para as sobrancelhas. E isso tem um motivo, tá, pessoal? Perceba que ele desce e vai para o fundinho do copo, assim como a matéria-prima de origem. É um hidrofóbico. Vamos colocar mais um pouquinho. Ele desce e fica lá no fundinho do copo, percebe? Então, olha a diferença de um hidrofílico e de um hidrofóbico. Bem diferente, né? Aí, quando você olha essa imagem, você pensa o quê? Ah, essa tinta é boa porque essa pigmenta bem. Essa aqui não é boa porque ela não pigmenta. É isso que você vai pensar, né? Então você tá errado. Para de pensar assim. Olha que Deus tá vendo, viu? Ambos vão permear, ambos vão pigmentar, só que cada um de uma forma diferente, tá? Por que eu vou te recomendar utilizar o hidrofóbico em sobrancelhas? E por que acontece isso? Porque esse pigmento ele desce no fundo do copo. Por que isso acontece? Vamos lá. Eu vou te recomendar utilizar o hidrofóbico em sobrancelha. Por quê? No momento em que você utiliza um hidrofílico em sobrancelhas, esse hidrofílico, ele já se dispersou em água. A água, ela tem afinidade com o nosso corpo. Então, o nosso corpo, tendo essa afinidade, nós temos o sistema circulatório linfático. E o que o sistema circulatório linfático faz? Ele drena a água. Então, no momento em que você implantou um pigmento que tem afinidade com água, você perde uma parte muito grande desse pigmento nessa drenagem. Então, você vai ter a permeabilidade de uma parte do que foi implantado na membrana plasmática, na região polar de uma molécula anfipática, que é a cabeça. O que pigmentou ali, ok, top. O que não pigmentou não fica nos espaços intersticiais. Por quê? Porque ele vai drenar. Então, nesse momento, você tem uma perda muito grande de pigmento. É quando você fala, mas eu pigmentei tão bem e ficou tão pouquinho na cicatrização, então agora você está entendendo o que está acontecendo? Eu quero que você abra a sua mente, quero que você entenda o que acontece, para que você não pense que o erro foi seu, o erro foi meu. Foi porque você não conhecia.
sobre o que você está aprendendo hoje. Então, na verdade, foi falta de informação, não foi um erro, tá? E quando a gente utiliza um hidrofóbico, o que acontece? Perceba que a água ela está translúcida, então no momento em que esse pigmento ele se permear na região apolar da membrana plasmática, lembrando que é a cauda, tá? A cauda, ou seja, internamente na membrana que ela é dupla, tá? Então ali você vai ter a permeabilidade desse pigmento. Ele tem uma afinidade em estar permeado nessa região da célula e o residual dessa tinta que não permeou na célula vai ficar nos espaços intersticiais. E quem vai ser drenado? Somente a água, sem a tinta. Então faz sentido para você entender dessa forma? Se faz sentido para você, agora você entende a importância de um hidrofóbico em sobrancelhas. Então, em sobrancelhas, eu sempre vou recomendar que você utilize pigmentos hidrofóbicos, para que você tenha uma maior fixação e para que você tenha resultados realmente incríveis. Mas também temos que falar dos CIs, combinação e peso molecular, que também faz todo sentido quando você precisa entender de pigmentologia. Você deve estar se perguntando qual o motivo das micropigmentações ficarem tão acinzentadas e tão chumbadas. Muitas das vezes, 30 dias na cicatrização, ela já está acinzentada. E muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, quase sempre, ou melhor, sempre com um ano após a degradação, ela está extremamente acinzentada, extremamente chumbada, assim como essas sobrancelhas. Se você se identifica, eu vou te explicar por que isso acontece. Isso acontece porque a maioria das tintas utilizam dessas duas composições, que é o Carbon Black mais o 21110. Mas isso é uma composição antiga, que logo não existirá mais, porque agora que descobrimos o que deixa a sobrancelha cinzentada é o fato de que o Carbon Black, ele é um pigmento extremamente leve, que tem apenas 12 gramas molar, diferente do 21110, que é um pigmento extremamente pesado, que tem 630 gramas molar, ou seja, esses dois CIs, eles não conseguem fazer a ligação. Assim, o 21110 ele fica no fundo da derme, e o Carbon Black, ele fica flutuando na superfície da derme. E isso faz com que eles se separem e nesse momento eles se degradem separadamente. E quando a gente vê essa sobrancelha com 30 dias ou com um ano, está o cinza do Carbon Black. Porque aquele marrom lindo, aquele castanho maravilhoso que se formou no momento da implantação com a união desses dois CIs, se separam na degradação. E essa degradação vai acontecendo. E esses dois CIs, gente, são dois CIs definitivos. E por ser dois CIs definitivos, eles precisam de laser para remoção. Mas a surpresa é o quê? Que quando você enxerga uma sobrancelha cinzentada como essa e precisa bater o laser, você vai remover o Carbon Black. E aí a surpresinha é o 21110. Dá para remover no laser? Dá para remover no laser. Mas a tecnologia atual das tintas dispensa a combinação desses dois CIs, utilizando a combinação de outros CIs que não se separam por pesos moleculares diferentes ou granulometrias diferentes, fazendo com que você tenha um castanho lindo, um marrom definitivo ou um marrom temporário, dependendo do CI que tem dentro da composição. Então, agora que você já entendeu por que as suas sobrancelhas estão ficando cinzas, vamos aprender pigmentologia para entender mais e ter a escolha inteligente que você profissional tem que ter. Não existe pigmento inteligente, existe profissional inteligente. Agora, falando de granulometria, algo muito importante. A granulometria dos pigmentos, há anos atrás, eram granulometrias aleatórias. O que são granulometrias aleatórias? São diferentes tamanhos de
pigmentos. Então, a circunferência deles eram de diferentes formatos e diferentes tamanhos. Então, existia aquela lenda que não era lenda, na verdade era verdade, que o pigmento inorgânico ele era dentadinho, o inorgânico ele era mais esférico. Depende de cada CI. Cada CI ele tem um formato. Mas a tecnologia dos pigmentos hoje em dia nos permite fazer com que todos os CIs tenham a mesma granulometria. E quando eles têm a mesma granulometria, ou seja, os tamanhos idênticos dessas partículas, nós temos as granulometrias que elas são micronizadas. Essa micronização geralmente são feitas em pallets e são feitos também com outras substâncias que são monossacarídeos. O que é um monossacarídeo? São moléculas também derivadas do açúcar. Então, toda essa composição é feita industrialmente, é feita em laboratório, e esses pigmentos eles já chegam para serem fabricados e envasados, né, no tubinho de tinta, já com a sua granulometria ou aleatória ou micronizada. Então, o fabricante, a marca, tem que ter a inteligência suficiente de investir em pigmentos que têm a granulometria micronizada. Eles já vão chegar micronizados. E os pigmentos da Expressive Colors, principalmente os labiais, eles são micronizados em pallets com monossacarídeos 3 vezes, ou seja, ele é extra micronizado. A partícula lá é extremamente pequena, o que facilita muito a implantação, o que facilita muito a permeabilidade na membrana plasmática e o que facilita muito que ele esteja ali acomodado de uma forma que ele vai ter uma boa durabilidade, porque esses grânulos não podem ser muito grandes, que eles vão ser expulsos da pele, até mesmo na casca, nem muito fininho, porque ele pode afundar demais e ficar definitivo. Então, existe ali toda uma tecnologia para que a gente tenha essa granulometria micronizada perfeita. Então, os pigmentos que contêm granulometria micronizada, eles são perfeitos. E é claro que nós estamos falando de Expressive Colors. E eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Fica entre nós esse segredinho, não sai contando para todo mundo não. Ah, tudo bem que todo mundo já sabe, pera que eu vou pegar ele lá. Ahá! Sabe aquela polêmica do 21110? Então, gente, vamos ter que falar dele, porque se eu não falar dele, você não entendeu a minha aula de pigmentologia. Então, além da granulometria, nós temos aqui também a questão de peso molecular. Antigamente, vamos contar uma historinha antes de falar desses dois CIs, tá? Antigamente, em meados aí de 2014, 2013 até 2016, tá? Era utilizado muito na micropigmentação o azul para compor o marrom. Então era utilizado muito o azul, o vermelho e o amarelo para compor o marrom. Esse azul é o azul do grupo químico de fitolocianina. É um azul orgânico e ele é definitivo. E a questão dele ser definitivo é uma questão que, na degradação, após um ano, as sobrancelhas ficavam extremamente azuis. E era utilizado o famoso 21110, que é esse carinha aqui. Para fazer a neutralização do azul de fitolocianina. Por quê? Porque ambos, na hierarquia da degradação, eles estão muito próximos. E eu vou mostrar essa tabela para vocês. Então, eles estão muito próximos, eles têm uma ligação molecular, eles conseguem fazer uma ligação que consegue neutralizar. Então, por esse motivo, foi utilizado por muitos anos o CI 21110, muitos anos, até que em 2016... esse azul de fitolocianina, ele já deixou de ser utilizado na micropigmentação. Por quê? Porque foi identificado que ele era um problema. Então, nós tínhamos um CI definitivo que manchava a pele, que era o azul de fitolocianina. E entrou em ação o Carbon Black. Carbon Black, vem aqui. Então, quando entrou a substituição desse azul pelo Carbon Black, então foi substituído um CI definitivo que ficava com a degradação residual azul e entrou o Carbon Black,
Porém, a degradação do Carbon Black, que também é um CI definitivo, ele gera um residual acinzentado. Mas continuou-se utilizando o 21110. Ele não foi retirado de linha no momento em que se retirou o azodifitalocenina. Por quê? Porque quando se misturava esses dois CIs, ele formava um castanho maravilhoso, um castanho lindo, que é o castanho que vocês utilizam e no pós-imediato da sobrancelha fica incrível, aquele marrom lindo. Mas o problema é que demorou muitos anos para entender e para descobrir que o peso molecular desses dois CIs não combinam. E também tem a questão da granulometria. Aqui nós temos uma granulometria extremamente fina, porque o Carbon Black ele é uma fuligem bem fininha e ele tem apenas 12 gramas molar, ou seja, ele é muito fino. Por esse motivo, ele flutua na superfície da derme papilar. Já diferente do 21110, que ele tem uma granulometria diferenciada, ou seja, não tem como ele ser micronizado. Toda a composição que contém esses dois CIs não é micronizado, não tem como, porque nós temos aqui granulometrias diferentes. Então, essa granulometria diferente faz com que temos aqui uma granulometria aleatória. E essa granulometria aleatória faz com que, além do peso molecular dessa partícula, que é 630 gramas molar, ou seja, muito pesado, nós temos o desligamento daquele marrom lindo e o 21110 ele desce no fundo da derme e o Carbon Black sobe na superfície da derme. E aí nós vamos ter aquele resultado que muitas das vezes com 30 dias você já vê aquele cinza que não é legal. Um cinza que não é bonito. A sua cliente veio e comprou o marrom e você entregou cinza. Então é frustrante tanto para a cliente quanto para você profissional, mas demorou muito tempo para que a gente entendesse essa diferenciação e por que eles se separam. Quando, depois de muitos anos, na verdade, em 2019, 2020, que começou o estudo para entender por que isso acontecia. Foi quando veio o boom da despigmentação a laser. Então, a despigmentação a laser, ela entregou a verdade para o profissional. Porque quando se remove o Carbon Black, aparece o 21110. Então, chegou um momento que as indústrias, as fábricas, precisavam realmente mudar as suas formulações. Precisou realmente pensar em algo novo, em algo inovador. Porém, as indústrias mais antigas, as marcas mais antigas, não queriam mexer nas suas formulações. Por quê? Porque não acreditavam que existia o novo, que existiu a descoberta, que existiu o motivo das suas sobrancelhas ficarem cinzas. E hoje nós temos a solução de entregar a pigmentologia, entregar a ciência, entregar os motivos e entregar a solução. Então, existem formas diferentes de se trabalhar que não necessita utilizar mais dos CIs definitivos. O Carbon Black ainda é muito bem-vindo na pigmentologia, mas hoje em dia o 21110 nas sobrancelhas, ele não tem sido legal, ele não tem deixado resultados legais, porque as sobrancelhas ficam muito chumbadas, muito acinzentadas por conta desse desligamento. Se ele tivesse ligadinho com o preto, seria um marrom maravilhoso, mas como ele se desliga, existe aquela questão visual daquela sobrancelha que não agrada. E se não agrada, nós artistas perdemos o cliente. E essa cliente, ela vai procurar uma remoção a laser e tudo que eu estou falando para você na remoção a laser realmente é provado. O Carbon Black sai e quem aparece? O laranja orgânico. Então, o laranja orgânico ele não combina com o Carbon Black. Então, por esse motivo, não é ideal que você utilize em sobrancelhas, tá? Por esse motivo, eu vou ensinar você a utilizar outros CIs em sobrancelhas. E nesse momento, aqui nessa explicação, agora a gente entende a granulometria micronizada. Existe granulometria polimerizada, gente, que não tem no Brasil, tá? São tintas de fora
Algumas tintas de fora tem, não vamos falar marcas, que fica feio, mas quando a gente fala de um polímero, nós estamos falando de partículas de plástico, então estamos pigmentando algo que também é definitivo, tá? Eu, particularmente, eu recomendo você não utilizar nada definitivo em sobrancelhas. A sua cliente, ela vai cansar, ela pode não gostar, então o ideal é que se degrade. Então, venda um produto para ela, micropigmentação, que dure 1 ano. E após 1 ano ela volte, você possa refazer o seu trabalho em cima sem ter problema com residuais. Então, entendendo que o Carbon Black é definitivo, o 21110 é definitivo, eles unidos ficam marrom lindo, porém quando eles se separam não fica legal. E nós temos o problema de 2 seios definitivos, então vamos mudar a nossa forma de pensar. Por quê? Porque existe inovação no estudo de pigmentologia. Aqui nós temos nessa ilustração a granulometria micronizada e esse pigmento é hidrofóbico. Então, exatamente o que nós fizemos aqui nesse copinho é como você está vendo em outra dimensão dessa foto, você está vendo ela por cima, depois de 24 horas de descanso, todos os pigmentos agrupados. Por quê? Porque todos têm exatamente o mesmo tamanho de partícula. E isso faz com que essa micropigmentação tenha aquela cor fiel. Porque aqui nós estamos com todos os seios agrupados. Isso é uma tecnologia da granulometria micronizada. Então é muito importante entender. Toda a tinta que contém na composição Carbon Black com 21110 não é micronizado. Não tem como. São diferentes partículas e muito diferentes, tá, gente? Então temos que evitar o uso dessas duas combinações, tá? E existe muitas e muitas combinações. Então aqui nós temos a granulometria, aqui não tem 21110 porque não estaria assim, nessa forma de agrupamento. Agora já nessa segunda ilustração, a granulometria é aleatória, esse pigmento é hidrofílico e perceba que se separou as partículas e aqui nós temos um pouco de laranja separado do escuro, então você percebe que existe já a separação logo no teste. E esse teste ele foi feito com sabonete enzimático. Então uma gotinha de sabonete enzimático, uma gotinha do pigmento deixou descansar, no dia seguinte as enzimas desse sabonete limpam as partículas e separa elas, tá? Então aqui nós temos aqui a identificação como que iria ser o comportamento de tintas que contêm granulometrias aleatórias. Então fica fácil de você entender que tecnologia é tudo, conhecimento é tudo, não existe pigmento inteligente, existe profissional inteligente. Já nesse teste, como que nós fizemos esse teste? Já fizemos em água, copo de requeijão, que fica mais fácil a visibilidade embaixo. Você vai pingar algumas gotinhas, umas 3, 4 gotinhas, das marcas que você tem para você identificar se a granulometria é micronizada ou aleatória. Mesmo que seja hidrofóbico ou hidrofílico, você vai deixar descansar, tá? Por 24 horas e você vai olhar no fundo do copo o que nós temos ali no fundo do copo. Então aqui, veja bem, nós temos aqui a granulometria micronizada, esse pigmento é hidrofóbico e esse pigmento é o da Expressive Colors, tá, pessoal? Então olha o comportamento desse pigmento aqui nesse fundinho, nesse copo. Perceba que ele está na cor marrom, que é a cor que a gente quer realmente que aconteça. Então aqui nós temos aqui alguns ruídos, né, que é riscos do copo, temos aqui algumas manchas que é do copo mesmo, mas olha que perfeição. E assim vai ser a permeabilidade também quando você implanta na sobrancelha. Vai ser tão perfeito quanto o teste. Por quê? Porque existe toda uma tecnologia para que isso aconteça. Já nesse outro, perceba que aqui ele é hidrofílico, então ele se dispersou muito em água, que ele, na verdade, ficou assim, tá, gente? Ficou descansando e o que desceu no fundo do copo não foi tudo. Por quê? Porque a maioria do pigmento, ele ficou dispersado na água. Então você enxerga que a cor já não está um marrom bonito, certo? Porque dispersou. O Carbon Black, como ele é muito fininho, então ele se dispersa também com facilidade, né? Em questão de estar hidrofílico. E aqui você percebe que ficou no fundo do copo quem a gente tanto fala, né? O polêmico e o coitado do 21110. Então ele ficou aqui no fundinho, que é a mesma coisa que vai acontecer na pele da sua cliente. O Carbon Black, ele se separa, ele sobe e fica flutuando na superfície
da derme, e o 21110, por ter o seu peso molecular muito maior, não ter essa ligação com o Carbon Black, ele vai se separar e ficar no fundo da pele. E esse residual você não enxerga, mas quando bate o laser, sim. Então é quando precisa fazer várias e várias sessões. Claro que o laser ele tem sido excelente nas remoções, para que a gente possa realizar novos procedimentos. Mas daqui para frente, vamos começar a pensar um pouquinho mais no CI, na tecnologia, pensar um pouquinho mais em implantar algo que não seja definitivo na pele da sua cliente, para você não perder essa cliente. Porque se você perder ela e ela for profissional do laser, ela não volta, ela não faz micropigmentação, a sua tinta não acaba e você não vai repor o seu estoque, e a gente vai ter que fechar aqui a nossa loja, tá, gente? Então vamos pensar, né, em usar muita tinta, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos híbridos, resumidamente. Por quê? Porque hibridismo é algo que muitos têm um pouquinho, vamos dizer assim, de dúvidas. A maioria dos profissionais entendem hibridismo como mistura de orgânico com inorgânico. Pode ser? Pode, tá tudo bem. Mas o hibridismo ele tem um conceito. E o conceito é você realizar um procedimento de micropigmentação com uma tinta que não gere residual. Então, o hibridismo tem tecnologia. A tecnologia ela está envolvida com o solvente, com os CIs. Então, os CIs em si não significa que ele é híbrido. Os CIs, o solvente, está envolvido com a granulometria, com tudo que está dentro de um tubo de tinta, para que você tenha um pigmento que ele responda com o hibridismo. Então, a palavra híbrido lembra que é mistura de orgânico com inorgânico. Mas agora que você está entendendo de pigmentologia, você entende que pigmentologia não é mistura de orgânico com inorgânico. Pigmentologia não se resume em color index. Pigmentologia, ela também está envolvida com solventes e com tecnologia na micronização. Então, hibridismo, ele já é uma segunda palavra, aonde você entende que precisa entregar uma promessa, uma proposta. Qual a proposta de um hibridismo? A proposta de um hibridismo é que você tenha uma cor fiel, uma fixação perfeita e uma degradação de alta performance. Então, existe toda uma combinação para que isso aconteça. Então, você vai entregar para sua cliente a promessa de que em 1 ano e meio ela volta e você vai realizar um procedimento do zero sem que ela passe por laser. Então, quando a gente fala de híbridos, nós podemos falar sim de orgânicos com inorgânicos, o equilíbrio dos inorgânicos mais os CIs de sacrifício. Então, nós podemos utilizar os orgânicos como CIs auxiliares. E vocês vão entender qual é o comportamento de cada CI no momento da implantação, como que eles funcionam dentro da pele. Então, os híbridos eles podem ser o equilíbrio dos inorgânicos mais os CIs de sacrifício, que são orgânicos. Pode ser, como eles podem ser chamados de tintas mistas, quando você faz essa combinação. Os híbridos eles podem ser definitivos. Então, quando a gente fala de hibridismo, a gente não vai falar só de uma tinta com degradação de alta performance que se degrada até o final e ele vai sair da pele. Na verdade, sai ele não sai, eu vou falar o que acontece, tá, gente? E você pode fazer um novo procedimento. Isso é uma forma de hibridismo, mas existe também o hibridismo definitivo, que é quando você vai atuar com o Carbon Black. Então, quando você atua com o Carbon Black, que é o 77266, mas você não atua com o 21110 em conjunto dele, tá, gente? Você tem a combinação de um hibridismo definitivo. Por que definitivo? Porque Carbon Black é definitivo. Porém, o que não nos agrada em sobrancelhas do Carbon Black é o acinzentamento. É isso que não nos agrada. Diferente de uma tatuagem, que ela acinzentada, ela é bonita. Então, a proposta da sobrancelha no Carbon Black, o acinzentamento não é legal. Mas quando você gera hibridismo de Carbon Black com óxido de ferro vermelho, que é o 77491,
Ou você gera o hibridismo do Carbon Black com o óxido de cromo verde, que é o 77288 ou 77289, você tem um hibridismo definitivo, ou seja, você tem um preto definitivo que não vai ficar acinzentado, ou você tem um castanho definitivo que não vai ficar acinzentado. Então, a combinação de Carbon Black com o 21110, a gente já provou com muitos anos de estudo que não é legal. Já a combinação do Carbon Black com o óxido de ferro vermelho, sim, vai ficar muito legal. Você vai ter um marrom definitivo. Ou seja, você não vai ter o cinza que desagrada visualmente nas sobrancelhas. Claro que isso é uma questão de você decidir se você quer um procedimento definitivo para sua cliente ou não. Como eu sempre falo, eu particularmente prefiro que não seja definitivo. Então, eu prefiro que você não utilize do Carbon Black em sobrancelhas, mas sim em outras regiões, como capilar, por exemplo. Sim, seria interessante você utilizar ele. O hibridismo, ele pode ser também a união de um castanho temporário, ou seja, um castanho que ele vai se degradar, ele tem uma degradação mais lenta, então ele tem uma fixação mais prolongada, porque nós vamos usar de 2 CIs definitivos, porém, quando eles se combinam, quando eles fazem ligação, eles geram um marrom que ele fica marrom até o final da degradação. Até que no final, se tiver um residualzinho, bem pouquinho, você bateu um laser, saiu tudo. E caso você enxergue que não tem mais nada, é porque houve uma reação de quelação nessa ligação molecular com o tempo. A nossa pele, ela produz ácido hialurônico e ele se cristaliza em volta do pigmento, fazendo com que você não enxergue mais esse pigmento, porque ele já está degradado. Então, isso acontece quando você faz a utilização de 2 CIs, que é quando você faz a combinação do 77491, que é o vermelho, mais o 77288, que é o óxido de cromo verde. Quando você combina esses 2 CIs, você gera hibridismo. E o que é o hibridismo? É a tecnologia de você entregar a tua promessa. Então, você entregou uma promessa. Um castanho temporário. Um castanho temporário equilibrado. Então, você equilibrou em partes iguais. Nós vamos fazer uma prática disso. E ali você tem um marrom que vai se degradar marrom até o final. E no final da degradação, ele vai se encapsular por cristais de ácido hialurônico dentro da pele. Você não vai enxergar mais esse pigmento. Então, isso é uma tecnologia. Então, o hibridismo, ele está relacionado a muitas tecnologias. Não somente mistura de CIs. Mistura de CIs não é tecnologia. Entender de tudo que contém dentro de um tubo de tinta é tecnologia. Então, o hibridismo, ele tem um conceito, e esse conceito, ele tem um princípio. O hibridismo, ele é degradação inteligente, combinação e equilíbrio entre os CIs definitivos ou de lenta degradação. A proposta das tintas híbridas é não gerar residual no final da degradação, mas sim anular os residuais cinzas de Carbon Black, vermelhos e inorgânicos. Então, o hibridismo ele anula os residuais de cinza Carbon Black e de vermelhos inorgânicos. Então, a proposta do hibridismo é que as tintas não contenham alto teor de álcool quando estamos utilizando de vermelhos inorgânicos, porque isso pode gerar residual vermelho. Então, a proposta de se utilizar um hidrofóbico, ela é muito perfeita quando se trata de hibridismo. Hibridismo está relacionado a uma tinta hidrofóbica. Então, está relacionado a solventes e a solutos. E que fique claro, meus amores, que tinta híbrida não se trata somente de equilíbrio com CIs, como eu estou aqui falando, mas também na solução dispersante, nos solventes também. Então, é toda uma tecnologia envolvida nisso, tá? E um exemplo muito claro que eu passo para vocês sobre híbridos, totalmente fora da pigmentologia, um carro híbrido. Vamos dar o exemplo dos carros. O carro flex, ele é um carro que ele tanto vai ser funcional com álcool como com gasolina, ok? Então, teoricamente, por ele ter álcool, gasolina, ele não teria que ser híbrido, mas ele não é híbrido, ele é flex. Então, quando a gente fala mistura de CIs, então a gente poderia falar
tintas mistas, não híbridas, ok? Faz sentido? Mas o carro híbrido, ele é um carro que ele tem uma proposta. Qual que é a proposta? Evitar a queima de combustível. Evitar a emissão de gases que podem poluir a atmosfera. Então, ele utiliza o quê? Ele isenta o combustível para que ele seja mais funcional na questão elétrica. Então, o carro híbrido, ele é elétrico. Estranho, né? Então, ele é flex, porque vai ter momento que pode acabar, né, a bateria, mas ele tem a sua função elétrica. Então, o elétrico num carro híbrido mostra que ele não está dizendo a sua composição, como que ele vai andar, se ele vai colocar álcool, gasolina, ele vai misturar com o elétrico e tudo vai funcionar tudo junto, não. Mas a proposta de não poluir a atmosfera com gases que são gases que se queimam com os combustíveis. Então, entende que o hibridismo, ele até mesmo na tecnologia de carros, que claro que não é minha área, mas estou tentando fazer vocês entenderem, é algo que tem que ter uma proposta. Se tem a proposta, você entendeu o que é hibridismo. Agora falando aqui na hierarquia da degradação, que é uma das partes da pigmentologia mais importante que você tem que entender, até mesmo para entender sobre os híbridos que contêm orgânico com inorgânico. Aqui a gente entende quem são os 6 que são utilizados na micropigmentação e você entende quais deles se degradam com mais facilidade, quais deles demoram mais para se degradar. Aqui você entende perfeitamente a proposta do hibridismo, quem utilizar, quem não utilizar. Então aqui nós temos a hierarquia da degradação. Quem se degrada primeiro no momento em que você implanta na pele? Aqui nós temos os primeiros que se degradam. Os primeiros que se degradam são chamados seios de sacrifício. São aqueles que se degradam na fase inflamatória. Eles podem se degradar com 10 dias, no máximo 3 meses. E eles vão se degradar e não estarão mais na pele. Por quê? Porque eles se sacrificam. Eles não têm potencial de fixação. Então esses CIs, se eles estivessem sendo utilizados sozinhos, eles seriam CIs que eles não iriam pigmentar por muito tempo. No máximo 3 meses, até antes, na maioria das vezes 10 dias, tá? Então aqui a gente tem CIs de sacrifício, que é o 1940, que é muito utilizado, outro que é muito utilizado é o 15850. Então quando você tem esses dois CIs orgânicos, não significa que aquela tinta é híbrida, significa que ela tem CIs auxiliares, aqueles que vão ali entregar-se durante o processo cicatricial. Agora a gente subindo um pouquinho, nós temos aqui, ainda na hierarquia da degradação, um orgânico muito utilizado que é o 11471, que é um amarelo muito utilizado, ele é orgânico também. Ele também é um CI auxiliar. Por quê? Porque ele não tem um potencial de duração na pele. Ele está ali auxiliando no processo também inflamatório, no processo cicatricial. Para quê? Para que os outros CIs que realmente a gente quer que fixe, ele não seja fagocitado pelo nosso sistema de defesa. Então aqui nós temos CIs auxiliares. E esses CIs auxiliares geralmente são utilizados, né, em tintas mistas com proposta de hibridismo. Então o hibridismo ele pode sim ter os CIs auxiliares, como ele não precisa ter os CIs auxiliares, depende de toda a composição química, dissolvente e soluto dentro dessa fórmula. Aqui nós temos o nosso primeiro preto que se degrada. Então, quando a gente fala na hierarquia da degradação, entenda que temos dois pretos. O 77499, que é o preto óxido de ferro preto, e o Carbon Black, que é o 77266. Esse preto é o primeiro preto que se degrada. Esse preto é o último preto que se degrada. Então, aqui eu tenho um preto temporário, aqui eu tenho um preto definitivo. Então, toda tinta que contém o preto temporário, você já sabe que é o primeiro CI dentro dos inorgânicos que vai se degradar. Após ele, quem se degrada é o amarelo inorgânico, o vermelho orgânico. Esses CIs orgânicos quase a gente não utiliza na micropigmentação brasileira, mas em tintas que não são brasileiras sim. Algumas tem, mas é bem difícil encontrar. Aqui nós temos o magenta, que é um orgânico também que se degrada. E agora nós temos os famosos aqui, que é o 21110 e o grupo fitalocionina. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que
Antes do uso de Carbon Black era utilizado o azul de fitocianina, o 7460. Na hierarquia da degradação, eles se degradam juntos. Então perceba que eles estão um do lado do outro, ou seja, eles fazem a ligação molecular. Então eles formam o marrom, eles se degradam juntos. Porém, nós temos o problema de 2 CIs definitivos. E esses 2 CIs definitivos é o que gerou muitos problemas de azulamento há muitos anos atrás, antes de entrar o Carbon Black. Então, esses CIs do grupo fitocianina não se usa mais e no futuro, que eu acredito que já chegou, não utilizaremos em sobrancelhas também o 21110. Então, vamos excluir eles para que a gente tenha resultados ainda melhores nos nossos procedimentos. Aqui nós temos na hierarquia da degradação os últimos CIs que se degradam, ou seja, os CIs definitivos. Então aqui eu tenho 6 definitivos, aqui também eu tenho 6 definitivos. Então olha só, daqui para cá eu tenho 6 definitivos. 6 que não se degradam, que não saem. Degrada, mas ele vai manchar a pele. Todos esses 6 aqui mancham a pele e esses aqui se degradam. Então, quando a gente fala de misturar orgânico com inorgânico, tem que ter sentido. Quem dos orgânicos eu colocaria e qual motivo e por quê? E quem dos inorgânicos eu colocaria e qual motivo e por quê? E que tipo de combinação eu faria para que eu não tenha resultados indesejados no final da degradação? Então, quando a gente esquece esses aqui não fazem parte mais da nossa vida, mas quando a gente tem os CIs que são indispensáveis, ou seja, não tem como eu trabalhar sem ter eles, eu preciso ter eles, tá, gente? Eu necessito ter eles. Veja bem, até então, né, muitas marcas ainda fabricam dessa forma, tá? É utilizado o 11471 como amarelo orgânico na composição do marrom, tá? O 12475, que é um vermelho orgânico, e é utilizado o Carbon Black 77266 e é utilizado o 21110. É essa combinação das marcas que ainda não atualizaram suas fórmulas, tá? É essa combinação. Só que em proporções diferentes para alturas de cor diferentes, mas é essa combinação. Então veja bem, esse se degrada e esse vai ficar. E esse vai ficar. É isso que acontece. Então aqui se degradou, ficou. Gera residual. É o momento que tem que remover com o laser, tá? Por quê? Porque são tintas que tatuam a pele. São pigmentos de tatuagem, né? Todos são, mas de diferentes formas, tá? Então, tatuou a pele. É hidrofílico, tatuou ainda mais. Então a gente tem que entender nessa questão de hierarquia de degradação. Agora vamos lá. As tintas atuais, vejam bem, por que inorgânicos? Porque a gente utiliza muito inorgânicos. Estamos na era dos inorgânicos. Veja bem, vamos colocar o preto temporário, que é o 77499, mais o amarelo inorgânico, que é o 77492. Olha onde eles estão. Eles se degradam muito rápido. São os primeiros aqui que se degradam depois dos 6 de sacrifício. Esses são de sacrifício. E esses são os primeiros que se degradam. Degradou, top. Quem é o último que vai ficar? O vermelho. Então, para fazer um marrom com inorgânico, eu preciso do preto, inorgânico, amarelo, inorgânico, vermelho, inorgânico. Se esses dois se degradar, esse aqui vai gerar residual. Mas ele só vai gerar residual se ele não estiver equilibrado e se ele for solução hidrofílica. Ou se essa tinta tiver alto teor de álcool. É quando gera residual. Por quê? Porque o álcool com o óxido de ferro vermelho, ele tem uma reação de chumbar esse pigmento e fazer com que ele seja definitivo na pele. Então, esse pigmento, ele é definitivo na pele quando o objetivo é tatuagem. Quando o objetivo é micropigmentação de sobrancelhas, a tecnologia, ela deve ser utilizada para que não gere residual vermelho. Toda tinta inorgânica que é hidrofílica ou tenha alto teor de álcool vai chumbar vermelho, vai gerar residual. Então entende por que a importância de se utilizar um hidrofóbico em sobrancelhas?
Quando a gente utiliza um hidrofóbico em sobrancelhas, nós estamos encapsulando, olha só essa ilustração que eu vou dar, 3 CIs inorgânicos, que é o preto, o amarelo e o vermelho. Juntamos essas 3 partículas, encapsulamos com glicerina e propileno glicol. Então aqui tem uma camada de propileno glicol. Aqui tem uma camada de glicerina e uma camada de surfactante. Ou seja, forma-se uma carapaça nesse grupo de pigmento, aonde você implanta ele e ele vai passar pela fase inflamatória com essa carapaça segurando ele, até que os fagócitos eles vão eliminar essa carapaça e ele vai se acomodar. E nesse momento de acomodação, por ter sido feito com hidrofóbico, com alto teor de glicerina e propileno glicol e surfactante e baixo teor de álcool, água e baixo teor de álcool, nós conseguimos fazer com que as células de defesa, fazer com que os nossos leucócitos, eles não se alimentem dos CIs de fácil degradação. Ele vai se alimentar dessa carapaça e, passando a fase inflamatória, nós temos ali então a acomodação da cor e por esse motivo a Expressive Colors tem uma cicatrização com a cor fiel, porque a tecnologia ela está toda envolvida dentro da pigmentologia, dentro do tubo de tinta. Então, quando a gente entende que existe a hierarquia da degradação, entende que existe a tecnologia dos solventes e dos solutos, a gente entende que quem é inteligente é o profissional, não a tinta, tá, gente? Vamos lá. E se eu fizer a união desses 2 CIs, que são 2 CIs definitivos também, são os últimos na hierarquia da degradação que são definitivos, tá? Os últimos a se degradar. Se eu juntar os 2, se eu junto o verde com o vermelho, eu tenho marrom. Eu gero hibridismo, porque eu peguei 2 CIs que na hierarquia da degradação, eles seriam definitivos, eles são os difíceis de degradar, digamos assim. Juntei os 2, formei uma carapaça neles, coloquei neles glicerina, propileno glicol, surfactante, juntei eles, eles vão virar uma molécula que vai se degradar juntos. Essa partícula vai se degradar juntos até o final. Ou seja, eu tenho marrom na degradação até o final. Marrom não é cor fantasia, marrom não é residual, marrom é marrom. Marrom é o que você quer, é o que o teu cliente está procurando, tá? Então, quando a gente junta e equilibra esses 2 CIs em partes iguais, eu tenho aqui hibridismo. Eu gerei hibridismo. Outra forma de gerar hibridismo é quando eu junto esses 2 CIs, olha só, eles estão muito próximos na hierarquia da degradação, o Carbon Black com o 77288, que é o óxido de cromo verde, aqui eu tenho um preto definitivo. E se eu juntar esse preto definitivo, que é o Carbon Black, com o vermelho definitivo, eu tenho um castanho definitivo. Por quê? A hierarquia da degradação, eles estão ligados junto e vão se degradar no mesmo tempo. Ou seja, vão gerar residual? Sim, mas marrom. E marrom é aceitável. Aqui eu tenho preto definitivo, aqui eu tenho preto temporário. Se você quer um resultado definitivo, usa esse. Se quer temporário, usa esse. Eu particularmente gosto de temporário. Definitivo para tatuagens, não para sobrancelha. E se eu junto branco com preto? Eu tenho cinza. Cinza definitivo. Mas se eu coloco o branco com os outros 6? Eu ajusto cor, eu faço fundo, eu faço uma cobertura, eu faço tons diferentes. Claro que com porcentagens mínimas. O branco é muito utilizado, tanto em sobrancelhas quanto em lábios, mas isso é uma outra aula que eu vou dar para vocês. Então, como agora você já sabe o motivo de muitas micropigmentações ficarem com esses resultados, né, gente? Agora você já sabe por que isso acontece e já sabe como pensar para que isso não aconteça mais. Mesmo que você trabalhe uma técnica de baixa saturação, se a composição da tinta ainda está, a união de Carbon Black com 21110 vai gerar um residual acinzentado de baixa saturação. Se a técnica for de alta saturação, vai ficar bem saturado como essas imagens aqui. E como que
a gente resolve, né? Já entendemos de pigmentologia, já entendemos o que acontece, quem está no fundo, né, desse procedimento. Claro que a gente sabe que esse procedimento ele está errado, né, em diversos fatores. Ele está errado na saturação, está errado no design, né? Então, é um procedimento que passou por laser e embaixo dele, né, foi encontrado o 21510 em cima o Carbon Black, tá? Então, agora que vocês entendem a diferença dos pretos, já sabemos, né, que o preto temporário na hierarquia da degradação, ele se degrada primeiro ao 77499, o preto definitivo é o 77266, que ele se degrada, mas ele gera um residual cinza e precisa remover com laser. E quando você bate o laser, aqui nós temos um procedimento de 7 anos com o Carbon Black e bateu o laser, nós temos aqui embaixo escondido o laranja orgânico 21110. Então, é algo que ficou por muito tempo nessa pele. Bateu o laser nessa sobrancelha que tem o Carbon Black, que isso é característica acinzentada do Carbon Black. Embaixo, aqui já foram mais ou menos 3 sessões, que foi feito pelo Carlos Santana, essa remoção. Aqui a gente tem um laranja brilhando, né, bem neon. E isso gera um trauma para sua cliente, ela não acredita mais na micropigmentação. Por esse motivo que nós temos que pensar em fazer procedimentos com tintas que sejam com a proposta de temporários, tá? Não com a proposta de definitivos em sobrancelhas, né, gente? O uso do óxido de ferro vermelho tem sido uma alternativa para fazer a neutralização desses residuais cinzas. Por quê? Porque gera hibridismo. Então, quando você faz a reação do 77266, que é o Carbon Black, mais o 77491, que é o óxido de ferro vermelho, você tem o hibridismo. O calor do corpo humano, 37 graus, ele faz parte disso também, porque ele sempre vai ativar esses átomos e eles vão continuar ali gerando um residual definitivo, digamos assim, porque são tintas que se ligam definitivamente nessa combinação. Uma neutralização é quando você consegue o resultado em sobrancelhas que tem esse residual acinzentado, você consegue deixar marrom. Então, você consegue transformar. Então, por muitos anos, nós aprendemos a fazer neutralizações com laranja. E hoje, com muito estudo e com a evolução da pigmentologia, nós entendemos que não se faz neutralização com laranja. Então, a gente entende agora, até com a hierarquia da degradação, que fica muito mais fácil de entender que você vai fazer neutralização com óxido de ferro vermelho. Então, é assim que é feita as neutralizações. Nesse caso aqui, nós temos também um residual de alta saturação. Então, a sua técnica com o vermelho também deve ser feita com alta saturação, para que você tenha um resultado de neutralização. Aqui nós temos o resultado, uma sobrancelha que eu vou mostrar no vídeo para vocês, tá? Com o residual. E aqui nós temos a alta saturação, óxido de ferro vermelho, resultado neutralização. Ou seja, gerou hibridismo. 77266, 77491. Gerou hibridismo. Um hibridismo definitivo. Mas você conseguiu entregar o marrom, que o marrom é agradável aos olhos, o que não é agradável é o cinza. Uma dica para vocês de técnica, para que você possa gerar, né, esse hibridismo com o residual que já está na pele, é usar a agulha circular de 1 ou 3 pontas, fazer técnica de pixel quando é baixa saturação, ou seja, está só um cinzinha, bem delicado, então você também fazer uma técnica delicada, ou espiral quando for alta saturação. Então, se a sobrancelha está muito saturada, espiral, que vai implantar mais profundamente. Você vai saturar também de vermelho. Quando ela está com baixa saturação, se você exceder o vermelho, você não vai ter um resultado legal. Você vai ter uma sobrancelha vermelha porque excedeu o vermelho. Então, tem que identificar a saturação de residual para você saber a quantidade de tinta e a técnica que você aplicar. As técnicas que você aplica quando a sobrancelha está de alta saturação, você vai fazer de 3 a 5 passadas e técnicas mais profundas. E quando é baixa a saturação, 2 passadas em técnicas de pixel, de arraste, técnicas
mais sutis e mais suaves, tá? Então depende da saturação desse cinza para que você possa identificar a técnica que você vai utilizar, tá? E as tintas com óxido de ferro vermelho, elas geram residual? Como eu falei no começo, no meio da aula, depende do solvente. Se é um hidrofílico em sobrancelhas e tem alto teor de álcool, pode ter certeza que sim, vai gerar residual vermelho. Se é um hidrofóbico micronizado, ele não vai gerar residual vermelho. Então, as tintas atuais, eu respondo pela Expressive Colors, ela não gera residual vermelho. Agora, outras tintas que tenham outros solventes, você entendeu do solvente, agora você sabe como escolher a tinta que você vai utilizar. Aqui nesses 3 exemplos, nós temos aqui sobrancelhas que já passaram pelo processo de degradação e essa degradação já aconteceu. Aqui nós temos 18 meses e nós vimos que não tem residual nessa sobrancelha, feito com Expressive Colors. Aqui também, feito com Expressive Colors, você percebe que não tem residual nessa sobrancelha, tem 2 anos, e aqui também feito com Expressive Colors, parece até que nunca fez uma micropigmentação. E é isso que a gente quer para vocês, que a sua cliente volte para você para realizar um novo procedimento, que ela não procure um profissional de laser para fazer remoção e passar por traumas e frustrações. Então é isso que a gente quer para vocês. Então é esse o conceito que nós temos com a Expressive Colors. Então, reforçando para vocês quem são os 6 definitivos que geram residual, tá? É o 21110, o azul de fitalocerina, o verde de fitalocerina, o preto carbon black, o dióxido de titânio, óxido de cromo verde e o óxido de ferro vermelho. Esses são os 6 que, se não forem equilibrados, se não forem feitas combinações de formas inteligentes e solventes que sejam hidrofóbicos em sobrancelhas, vão gerar residuais. Então, para que isso não aconteça, para que a gente tenha realmente a entrega da cor perfeita, a degradação perfeita, a degradação de alta performance, a combinação dentro de um hidrofóbico, ela é realmente a melhor escolha para vocês. Reforçando quem são os 6 de sacrifício, eles são orgânicos, que não necessariamente eles tenham que estar numa composição, mesmo que seja híbrida ou não, eles têm a sua funcionalidade. Os 6 de sacrifício são 6 que eles vão se sacrificar na fase inflamatória, ou seja, eles serão eliminados pelos fagócitos. Para quem gosta de trabalhar ainda com essa questão de utilizar 6 de sacrifício, na Expressive Colors você encontra os 6 de sacrifício, o 1940 e o 15850, na cor âmbar. A cor âmbar é uma tinta que você pode deixar mistas as outras tintas, misturando ele por ser 2 orgânicos que estão nessa composição. Já nos outros que são inorgânicos, você põe uma gotinha e ali você gerou tintas mistas. Por quê? Porque você misturou orgânico com inorgânico. E misturar orgânico com inorgânico é híbrido? Não. Não é híbrido. O híbrido é tecnologia. Então o híbrido ele depende de muito mais em pensar no que vai estar naquela tinta do que apenas misturar 6, tá? Mas se você ainda gosta dessa mistura de orgânico com inorgânico, eu indico para você a cor âmbar, uma gotinha, você vai estar misturando orgânico com inorgânico. E nós temos aí então o tal do híbrido de misturas de orgânico com inorgânico, tá, gente? Mas é uma brincadeira, porque não é isso. Então, o que vai acontecer? Você colocou ali 1940 ou 15850 na fase inflamatória. Nos primeiros 10 dias, eles se sacrificam pelos fagócitos. E os outros 6, eles vão permanecer ali fixos, intactos. Mas, lembrando que também se sacrifica pelos fagócitos aquela carapaça que se forma entre o encapsulado do pigmento. Então, ali nós temos os 6 que formam o marrom, aonde o surfactante está se envolvendo, aonde o propileno glicol se envolve, a glicerina também. E essa carapaça, ela também é sacrificada pelos fagócitos. Então, no momento em que passa o processo cicatricial,
o pigmento ele vai se acomodar e ali você tem um marrom fiel. Então, nós temos duas formas de ter sacrifício por fagócitos. Temos os seios auxiliares orgânicos ou os hidrofóbicos. Eu acredito que agora, a partir de hoje, você vai utilizar hidrofóbicos em sobrancelhas, porque você entendeu a funcionalidade deles. E os seios que se degradam primeiro na hierarquia da degradação são o amarelo orgânico 11741, o óxido de ferro preto, o óxido de ferro amarelo e o vermelho orgânico 11475. Então, esses dois orgânicos, eles são auxiliares também quando se fazem tintas com proposta de hibridismo. Eles são auxiliares, tá? E eles são utilizados em tintas orgânicas, obviamente, né? Porque eles são orgânicos e misturou com o Carbon Black e ali fez, né, uma tinta orgânica, tá? Mas hoje a gente vive a era dos inorgânicos, então a gente vive uma nova era com propostas diferenciadas, tá? E esses dois óxidos de ferro são os primeiros que se degradam. Então, os últimos que se degradam, lembrando que é o verde e o vermelho. Reforçando a proposta dos pretos, preto definitivo, Carbon Black, não estando equilibrado, ele vai gerar residual cinza definitivo. E o preto temporário 77499 é o primeiro CI dentro dos inorgânicos que se degrada, tá? E reforçando a proposta do hibridismo para vocês, tintas equilibradas, CIs combinados, objetivo de não gerar residual. Então, gerar hibridismo é permitir que não gere residual no final da degradação. Evitar cores fantasias, que é o cinza, verde, azul, roxo, vermelho e laranja. E o objetivo é evitar remoções a laser. Degradação de alta performance. Essa é a proposta do hibridismo. A tecnologia do hibridismo leva você a ter esses resultados, tá? E como fazer castanhos definitivos equilibrados? Quem é o preto definitivo? 77266, que é o Carbon Black. Então, se eu quero um castanho definitivo, eu uso em partes iguais o Carbon Black mais o óxido de ferro vermelho como base. Então, eu equilibro esses dois CIs. Ali eu tenho um marrom maravilhoso, um marrom incrível. E a partir dessa base, eu vou adicionando amarelo para clarear. Ou, veja bem, para tudo e anota isso. Eu adiciono amarelo para clarear. Ou se eu quero intensificar a cor, eu preciso pôr mais preto. Eu vou pôr o óxido de ferro preto. Se eu colocar mais Carbon Black, eu desequilibrei o Carbon Black com o vermelho. Por quê? Equilíbrio são partes iguais. Aqui eu tenho uma base, eu tenho um marrom neutro. Se eu quero intensificar, eu tenho que pôr mais preto. Se eu colocar mais Carbon Black, eu já não tenho mais o equilíbrio. Eu excedo o Carbon Black e eu tenho menos vermelho. Vai acinzentar. Porque você não usou a proporção correta, que é a base do equilíbrio, tá? Então, quando eu preciso gerar um hibridismo, veja bem, em um castanho definitivo, e eu preciso de uma cor mais intensa, eu preciso adicionar mais preto, o preto que eu vou adicionar é o óxido de ferro preto. Então, eu intensifico a cor, ele vai se degradar, e no momento em que gerar o residual do Carbon Black com o vermelho, eu tenho um marrom. Um residual de marrom não é cor fantasia, então é aceitável, tá? Então, é exatamente isso que eu tenho que pensar. Por quê? Porque eu estou gerando hibridismo definitivo no castanho. Isso eu posso fazer com cor geradora ou eu posso já utilizar uma tinta que tenha esse equilíbrio, que já esteja pronta, que no caso deles, os silicólos são os nossos híbridos, tá? Eu já apresento para vocês. Ainda aqui, falando de castanho, só que agora eu tô falando do castanho temporário, não do castanho definitivo. O definitivo, eu levo o Carbon Black. E o temporário? O temporário, eu não levo o Carbon Black, porque o Carbon Black é definitivo. Eu preciso inverter essa situação. Então, quem eu coloco? Eu vou fazer equilíbrio com o óxido de cromo verde mais o óxido de ferro vermelho.
Então é o 77288 mais o 77491 em partes iguais, equilibrei. Não posso exceder um ou outro, eles têm que estar equilibrados. Ali eu tenho marrom avermelhado, porque a força do vermelho é muito maior do que a do verde. Eu gerei um marrom equilibrado e eu vou clareando com o amarelo e escurecendo com o óxido de ferro preto, que é o preto temporário. Então aqui eu intensifico ponho mais preto para intensificar para um fototipo mais alto, ou eu vou clareando com amarelo. Posso clarear com branco também. Amarelo e um pouquinho de branco para chegar mais uma tonalidade para uma ruiva ou para uma loira. Então aqui eu tenho um resultado de marrom equilibrado. E esse marrom equilibrado ele se degrada marrom até o final, usando o solvente correto. Quem é o solvente correto? São as tintas para sobrancelhas que tenham uma maior dosagem de glicerina. Ah, mas a glicerina é pesada? Não. A glicerina, ela vai se decompor na sua pele. Quem vai ficar ali é só o pigmento. É somente no momento da implantação. Tanto que eu vou falar para vocês algo que vai fazer com que vocês entendam a diferença de tintas de tatuagem e tintas de sobrancelha. As de tatuagem, elas são muito mais diluídas. Ou seja, elas têm pouca glicerina. Por quê? Porque quanto mais diluída, mais facilita a entrada e a injeção da tinta. E quanto mais glicerina, mais dificulta a entrada e a injeção da tinta. Então, quanto mais glicerina, propileno glicol e surfactante, nós temos uma tinta que ela tem tempo de duração, juntamente com o 6. Já uma tinta mais diluída, mais implantada, mais profunda, ali nós temos que existe técnica versus tinta, nós temos ali a tatuagem. Então, a tinta que contém a glicerina, ela não se torna pesada a ponto de penetrar mais profundamente. Ela se torna pesada a ponto dela não conseguir ultrapassar as barreiras. Então, faz com que você tenha ali a composição consiga ali estar se comportando numa camada mais superficial e não tão profunda quanto uma técnica de tatuagem, tá? Então, a importância de entender muito mais, né, dos solventes e por que utilizar eles, tá? E o Carbon Black com laranja 13, né, que é o 2110, como eu falei, eles não se equilibram, tá? Devido ao seu peso molecular. Porque o Carbon Black tem 12 gramas molar, o laranja tem 630, as granulometrias são aleatórias, nós estamos falando de uma fuligem, que é o Carbon Black, e mais um grânulo comum, que é o 2110, ou seja, eles não se ligam, tá? E essa combinação, ela gera residual e não gera hibridismo. Então, se eu coloco essa combinação e falar que orgânico com inorgânico misturou e deu bom, nesse caso, não deu bom, tá, gente? Por quê? Porque o resultado é pele manchada, necessita de laser para remover ambos os CIs, os dois precisam de laser. E os híbridos podem ou não ser mesclados com orgânicos auxiliares. Depende do fabricante. Cada fabricante tem a sua particularidade. Então, a questão de equilibrar solventes e solutos e equilibrar os 6 na hierarquia da degradação é o que mais faz sentido na tecnologia do hibridismo. Porque você já entende que os orgânicos que são utilizados, eles são auxiliares, então tudo depende do solvente, tá? Então, visto que os orgânicos auxiliares se degradam ou se sacrificam, o hibridismo tem a única proposta, não gerar residual com CIs definitivos. Portanto, a tecnologia está relacionada ao equilíbrio, está relacionada ao solvente. Se eu quero um preto definitivo, Carbon Black, óxido de cromo verde. Se eu quero um castanho definitivo, Carbon Black, óxido de ferro vermelho. O artista ele pode criar as suas tonalidades com cores geradoras. Quando ele quer hibridismo, aqui ele consegue hibridismo, com toda a aula que eu já dei, deu para entender. Ou quando você quer utilizar já a receitinha pronta, nós temos aqui um kit híbridos, tá?
E não posso deixar de falar para vocês também do nosso clássico, que são as cores coringa da Expressive Colors. O Gold, o Caramelo e o Coffee, as cores mais vendidas e mais lindas da Expressive Colors, inorgânicos, equilibrados, que se degradam perfeitamente, bem como todas as tintas da Expressive Colors não geram residual. Se você usar esse kit, não gera residual, se você usar esse, não gera residual, e se você utilizar os clássicos, não gera residual. Então você tem a tecnologia na sua mão. Aqui nós estamos fazendo um teste com laser. Aqui o pigmento não está implantado na pele, tá, gente? Ele está só em cima da pele, com as tintas da Expressive. Perceba que conforme o laser vai batendo, vai ficando limpinha a pele. O mesmo teste nós estamos fazendo também nele implantado, porque todas as tintas da Expressive passam por testes para entregar o melhor para o nosso cliente. E olha o resultado, que será o resultado também que você vai ter daqui um ano e meio, que é isso que a gente quer para o nosso profissional. Aqui a degradação após 2 anos. Esse procedimento foi feito com o Caramel Dark, que é a nossa linha clássica de inorgânicos, que também são equilibrados e têm os solventes hidrofóbicos, e você observa que não tem residual após 2 anos de degradação. Isso se chama degradação de alta performance devido à composição da tinta. Aqui é um teste com laser em tintas que tem a combinação do 21110 mais o Carbon Black. Conforme bate o laser, você já entende que o Carbon Black ele é fácil de remover no laser. Aqui também não foi implantado na pele, tá, gente? Foi colocado só por cima e você vê que no laser gera, até mesmo no laser gera o residual laranja sem estar implantado na pele, né? Imagina implantado. Então, as tintas que têm essa combinação do 21110 com o Carbon Black, os testes, né, mostram que não seria a melhor escolha para você que quer fidelizar um cliente, para você que quer evoluir na profissão. Se a sua proposta é tatuar a pele, você continua usando essa combinação na sobrancelha. Se a sua proposta é fazer uma micropigmentação com prazo de validade, então você não utiliza essa combinação, tá? Aqui é um clássico, né? Uma sobrancelha de 7 anos com residual de Carbon Black. E nós não batemos laser nessa cliente, então, porque ela não quer, tem medo, dói, né? Então, aqui a proposta é fazer a neutralização com óxido de ferro vermelho, tá? Então, seria a proposta para essa cliente. E eu finalizo a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Quero falar um pouco também do neutralizador. O neutralizador ele está no kit híbridos. Ele tem 70% de óxido de ferro vermelho e 30% de óxido de ferro amarelo. Ou seja, ele seria um laranja com fundo avermelhado, certo? Ele faz a neutralização já compondo o marrom juntamente com o amarelo que já está ali e já dando uma clareadinha. Então, ele também é uma proposta, tá? Então, você pode estar utilizando o óxido de ferro vermelho puro, que está na cores geradoras, para fazer essa neutralização do residual que já tem na pele. Ou você pode estar utilizando o neutralizador, ou a proposta é passar pelo procedimento de laser para remover o que já tem, tá? Número de sessões depende da saturação da pele, quanto tem ali de tinta. E daqui para frente não vamos manchar peles, vamos valorizar a nossa profissão, utilizar tintas que tenham degradação de alta performance, tintas que tenham proposta. Vamos fazer com que a nossa cliente ela seja fiel ao retorno anual, sem que essa pele esteja manchada e que você seja valorizado como artista, para que a nossa profissão continue evoluindo, porque esse é o objetivo da Expressive Colors, esse é o meu objetivo e é por esse motivo que eu estudei tantos anos para trazer para vocês a tecnologia que nós temos hoje dos solventes e também dos CIs e a composição que contém nas tintas da Expressive Colors. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijão e até mais!